Graças a Deus. A paz do Senhor, amados ouvintes da palavra de Deus. Momento de reflexão de hoje está subordinado ao tema: os 3 tipos de crentes que existem na igreja. Para se entender este assunto, precisamos entender os 3 tipos do ser humano que o apóstolo Paulo, ao descrever para a igreja que estava em Corinto, a saber, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, é o nosso texto desta mensagem. O primeiro tipo de crentes que existe na igreja é o homem natural, que é o indivíduo em estado natural, sem o Espírito Santo. O homem ainda não regenerado, isso é, que não nasceu de novo da água e do Espírito, ainda não tem a habitação do Espírito Santo. Portanto, se discernimento e se discerne espiritual, e só tem o psíquico ou a alma humana desligado do Espírito Santo, ou seja, sem a mente de Cristo. A Bíblia nos descreve no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Algumas colocações, observação, possamos colocar também como famosos e grandes que dizem aceitar a fé, mas continua cantando suas músicas mundanas, fazendo seus shows, bebendo sua cerveja e se prostituindo com suas fãs. Então nós vimos que não há mudança, não há transformação, não há luz neles. Pastores e pregadores, vamos pregar a verdade de Deus para essas pessoas. É lógico que não podemos generalizar, mas é o que tem acontecido muitos em nosso meio. Não precisamos de uma grande religião, mas precisamos de uma igreja que faça a diferença. E o segundo crente que existe na igreja é o homem espiritual. A Bíblia nos relata, é o homem regenerado, o que nasceu de novo do Espírito, isso é, o que é nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, o espiritual já tem o Espírito Santo habitado nele, e consequentemente tem a mente de Cristo. Assim, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo fez clara distinção entre o natural e o espiritual.
no 14º e no 15º versículo mencionado acima, entre o natural, sem entendimento das coisas espiritual, e o experimentado, ou o experimentado maduro, que discerne bem as coisas do Espírito Santo. Então é claro, meus queridos, os 3 tipos de crente que existem na igreja. Vimos também agora o crente carnal, o qual Paulo mencionava em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 4. É o crente que ainda não é maduro, mas é espiritualmente menino, imaturo. Por isso age impulsionado pelas naturezas carnal ou humana, propiciando uma guerra da carne contra o certo, ou seja, precisa crucificar a carne com as suas concupiscências para poder cumprir a vontade de Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, como descrito no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22 ao 25. Agora, todos os crentes genuínos têm a mente de Cristo, porque habita nele o Espírito Santo, que nos faz discernir espiritualmente todas as coisas, comparando as coisas espirituais com as espirituais, porque o Espírito Santo que habita nele é que dá o discernimento espiritual. É isso que Paulo chama da mente de Cristo. Assim, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Você pode meditar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Foi Jesus quem pediu ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para permanecer conosco para sempre e para nos guiar em toda a verdade. Assim e assim eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habitais convosco, e estáis em vós. Como muito bem, meus queridos, nós sabemos, como muito bem disse o apóstolo Paulo: ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comparado por bom preço, glorificado, pois, a Deus no novo corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, meus queridos, nós vimos que a palavra de Deus, que quer dizer a palavra genuína da fé,
nós vimos que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Desta maneira, o nome de Cristo, o nome de cristão, nós sabemos que identifica o ser humano como racional e espiritual, distinguido de um animal irracional. Para nós concluirmos, todo cristão deve ser como um homem espiritual, pensando, falando e agindo de acordo com a pureza, a ética e a moral cristã, pensando sempre nas coisas que são espirituais ou celestiais do reino de Deus. Como disse o apóstolo Paulo assim: portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Falar da mesma mensagem da cruz, que apresenta Jesus Cristo como Redentor e Salvador suficiente, e falar das mensagens da cruz, meus queridos, que nos dá a vida eterna. Como disse Jesus, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém, meus queridos? Medite nestas passagens. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Lê também o livro de João, capítulo 3, 16. Lê também livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 24. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui para vocês o meu sincero abraço, a paz do Senhor para todos, e todos fiquem com Deus, e que esta palavra, esta mensagem, a cada dia chega como lição para mim e para você, ouvintes da rádio Ele Virá, para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Um abraço e fique com Deus em nome de Jesus.